Estamos de volta para mais um programa Bem Viver Corpo e Mente da TV Cidade. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto bastante atual, né? E que com a morte do Maradona veio à tona mais uma vez e mais a gente tem pensado sobre isso, que é o uso e abuso de drogas, né? Eu queria trazer uma reflexão para vocês que nos acompanham sobre a questão do uso de drogas como uma fuga, como algo que o indivíduo está pedindo socorro, inclusive. Eu trabalhei em torno de 14 anos com grupos de entreajuda na Pastoral do Toxicômano, em Farroupilha, Carlos Barbosa, e um grupo, inclusive, de terapia comunitária numa clínica, numa fazenda, aliás, aqui de Farroupilha também. Então, essa experiência toda me trouxe, assim, uma ideia muito clara da questão da drogadição, que é um vazio interno, que é uma dificuldade desses indivíduos de se autoafirmar, de se autovalorizar, de se autoconhecer e saber desse seu valor, né? Dessa sua potencialidade. São jovens que hoje cada vez mais cedo estão entrando no mundo da droga e que muitas vezes já vinham de pequeno, de criança, usando remédios controlados para hiperatividade. Então eu acredito que o uso e o abuso de drogas, ele é uma consequência de uma personalidade já estruturada de maneira inadequada, não muito saudável, onde a criança foi educada com muita insegurança, com muitos medos e basicamente, às vezes, muito protegida também. A criança que ela é super protegida pelas mães, pelos pais, pela família, enfim, quando ela tiver na adolescência, quando ela tiver que tomar conta da sua própria vida, quando ela começa essa transformação, esse período, né, onde ela vai começar suas relações sociais muito mais independente da família, enfim, desse suporte que a família dá, e é um momento onde o indivíduo se perde e tem muita dificuldade de se relacionar, de ser aceito no meio onde ele está inserido, no grupo onde ele está inserido. Então, normalmente se ouvia relatos de jovens dizendo que começou a usar droga porque o grupo usava e porque ele não conseguia se relacionar, conversar, ser espontâneo, ser, né, de alguma forma sociável dentro desse grupo e acabava usando droga como forma de ser aceito e muitas vezes por não saber dizer não. Eu sempre falo que nós queremos muito filhos obedientes, filhos que façam aquilo que a gente quer, e quando eles chegam na adolescência, eles também acabam não sabendo dizer não. Eles querem muito agradar o grupo, ser aceito nesse grupo, e eles acabam não sabendo dizer não, e a droga ela vai funcionar como um suporte, como uma muleta para se relacionar com esse grupo, para ser aceito nesse grupo. Então, assim, quanto mais a gente puder educar nossos filhos, né, de uma forma mais segura, dando autonomia, claro, dentro das suas possibilidades, dentro da sua faixa etária, nós vamos ter um jovem que vai poder se relacionar, vai poder se introduzir socialmente, né, de uma maneira mais saudável, não precisando dizer sim a tudo, inclusive sabendo dizer não. Ele pode se relacionar, inclusive, com jovens que usam droga e não usar, se ele souber dizer não, se ele tiver uma estrutura emocional. Então, a gente sempre fala de que a importância da família, né, nessa situação de maturação, de evolução do jovem, quando ele está buscando essa aceitação no seu meio social. A família sendo o suporte, né,
mas o suporte interno, aquele suporte, aquela família que trabalhou a autoestima daquela criança, que ela possa estar num grupo e saber dizer não para o uso de drogas, né? O uso compulsivo. Os dados que se tem é que dos jovens que usam droga, que experimentam drogas na sua adolescência, enfim, até hoje em dia cada vez mais cedo, apenas 25% se tornam compulsivos. Eles desenvolvem a compulsividade, né, do uso de drogas, aquele uso abusivo onde não se tem controle, onde o indivíduo acaba perdendo toda a noção de estar no mundo e só pensa na droga e acaba tendo recaídas, muitas vezes consegue se manter fora da droga por um tempo, mas acaba recaindo inúmeras vezes, retornando ao uso compulsivo, aquele jovem que passa 1, 2, 3 dias usando droga e muitas vezes morre de overdose, que pode acontecer, que nós temos casos, né? Muitos casos, muitos exemplos de jovens que usam abusivamente a droga, jovens, adultos, inclusive celebridades que a gente sabe que usa compulsivamente drogas, e o álcool eu incluo como uma droga também hoje, né? A gente considera o álcool uma droga e até às vezes ela é muito mais complicada de se controlar porque ela é socialmente aceita, ela não é uma droga ilícita, ela é vendida nos mercados, ela é vendida em bares à vontade. Então, assim, eu considero o álcool também uma droga muito perigosa, porque normalmente o álcool é a entrada para as outras drogas mais pesadas. Mas também o álcool mata muito, né? A gente sabe que muitos acidentes de trânsito são decorrentes do uso abusivo de álcool, da falta de controle da bebida alcoólica, que os jovens saem de festas alcoolizados e acabam dirigindo e perdendo realmente o controle e muitas vezes se envolvendo em acidentes trágicos, levando à morte. Então, eu queria ressaltar essa importância da família como um todo, entender que ela é codependente, que existe uma situação familiar que levou ao uso de droga, ao abuso dessas drogas. Então, a família tem que se tratar. Por que a maior parte dos casos dos indivíduos que se tratam, que vão para clínicas, para fazenda, eles até passam um tempo sem usar droga, mas quando voltam à sua rotina, ao convívio social, acabam recaindo, acabam retornando ao uso de droga, ao uso compulsivo. Porque existe uma questão emocional familiar que deve ser trabalhada. Por isso que, inclusive, muitas das fazendas, das clínicas, elas trazem a família junto para entender melhor esse jovem, para ter um melhor convívio com esse jovem, sem cobrar tanto, mas tentando estimular esse jovem, sem ele ser o bode expiatório de todas as doenças da família. Ele precisa se entender como alguém que faz parte de um contexto e que o uso de drogas, o uso compulsivo, ele é um grito de socorro. Na verdade, eu entendia como um grito de socorro do jovem. Olha, olhem para mim, né? Eu vejo como esse jovem pedindo ajuda para sua família, para a sociedade de maneira geral, né? Esses anos todos de experiência, eu posso dizer assim que o trabalho psicológico com o jovem dependente jovem, adulto, porque eu trabalhei na pastoral do toxicômano com muitos adultos, pessoas de mais idade, inclusive, principalmente com o uso abusivo de álcool, e que eles precisam reencontrar o seu valor como ser.
entender das suas potencialidades, da sua capacidade de superação, ignorando um pouco essa questão, como ele está destruindo a questão familiar, o ambiente familiar com uso compulsivo, porque eles trazem muito isso, né? A culpa do que fizeram, do que causaram os transtornos, a dor, o sofrimento. Muitas vezes acabam indo para a delegacia, né, dando queixa de agressões à família, a família é agredida por esse jovem, enfim. Eu atendi casos, inclusive, de jovens que tentaram matar seus próprios pais nos momentos de menor lucidez, de impulsividade, sob a ação da droga. Eu digo, a droga ela faz com que o indivíduo perca qualquer noção de certo e de errado, né? E a sua impulsividade e a sua raiva se manifesta da pior forma. Então, assim, esse jovem está pedindo socorro e ele precisa de ajuda, como a família precisa de ajuda. Eu acredito muito nisso, que a família como um todo ela está precisando de ajuda, porque esse jovem, ele está, como eu falei antes, sendo o bode expiatório das doenças da família, e normalmente é centrado nele todos os problemas da família, mas a família tem outros problemas, com certeza, tem outras situações não tão saudáveis também, e que precisam ser trabalhadas, e que esse jovem precisa ser resgatado, precisa ser recebido nesse ambiente familiar, quando volta de um tratamento, buscando essa reorganização familiar, que essa família possa acolhê-lo de uma forma mais receptiva, mais afetiva, trabalhando muito nas questões das suas potencialidades, nas suas questões de poder vir a ser, de se transformar, do que propriamente a questão de estar culpando esse jovem pelo que aconteceu, né? Eu vejo muitas famílias controlar esse jovem, a vida desse jovem, quando ele volta para casa, ou mesmo quando ele está em tratamento fora de uma clínica, quando ele está frequentando reuniões, enfim, ou tratamento psiquiátrico e psicológico. Essa família fica muito no controle. E eu digo que não adianta, quando o jovem quer, quando o ser humano quer, ele vai em busca daquilo que ele quer, e ele vai buscar a droga, e ele vai dar um jeito de conseguir. Então, a questão mais é trabalhar dentro das potencialidades desse jovem, de canalizar essa obsessão pela droga para algo socialmente aceito, para algo que ele possa buscar uma satisfação pessoal, que ele possa se identificar. Eu tenho um paciente que começou a andar de bicicleta, começou a competir, inclusive, em corridas de bicicleta, enfim, e ele canalizou para isso, ele se valorizou, parou de se culpar pelaquilo que tinha causado pela família, né, o sofrimento e transtorno, porque ele também estava em sofrimento, porque o usuário de droga, ele não é um ser que está lá só para fazer sofrer essa família, ele está em sofrimento também, ele precisa de ajuda também. Então a família como um todo precisa de ajuda, e ele também. Então ele precisa parar de se culpar e entender que ele tem que esquecer o passado, inclusive achar que o passado pode ter sido uma alavanca para ele melhorar como ser. Esse uso de droga foi um momento vamos dizer assim, de introspecção que ele precisou passar para poder superar muitas coisas e buscar o autoconhecimento. Sempre que o jovem chega para buscar atendimento, para se recuperar de uma obsessão, no caso, em relação à droga,
nós precisamos estar atentos a dar possibilidades para ele poder canalizar essas energia e melhorar a sua autoestima. Na verdade, eu acredito, né, que o uso compulsivo de drogas, ele vem bem de encontro a uma autoestima baixa. No caso do Maradona, eu vejo assim que nem o grande talento que ele tinha com a bola, né, no futebol, sendo jogador de futebol, não adiantou para suprir esse vazio interno. Então, nós temos que buscar, com certeza, nossas competências, nossas habilidades, mas também temos que buscar um autoconhecimento para nos valorizar, nos entender como seres de valor e que precisamos estar buscando isso a cada dia, porque é um exercício não só para o usuário de drogas, mas eu acho que para cada um de nós, porque eu lembro de uma frase muito comentada nos nossos grupos, né, que às vezes a gente não usa a droga, mas tem uma droga de vida. Então, assim, nós temos também nossos vícios. Eu acredito que todo ser humano tem suas dependências, umas mais saudáveis, outras bem menos saudáveis. Então, a gente tem que olhar para a nossa vida, a família tem que olhar para a sua vida e ver, assim, onde pode melhorar, onde pode estar superando algumas questões emocionais, alguns entraves que estão limitando isso, que estão levando um familiar a esse estado, muitas vezes, né? Eu acredito que o indivíduo, ele tem uma doença mental anterior, como eu falei, né? E seria o transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem uma ideia, ele começa a ruminar ideias e muitas vezes ideias pejorativas de si mesmo e acaba tendo um comportamento, né? A compulsão a obsessão leva à compulsão e ele usa a droga. E ele vai lá, usa a droga para aliviar esses sentimentos, essas angústias internas que ele sente, como a pessoa que se sente angustiada internamente tem que lavar as mãos, tem que estar sempre se higienizando, tomando 2, 3 banhos por dia, com aquela sensação de sempre se sentir suja. Agora, com o corona, né, e com essa nova onda também, nós temos que tomar esses cuidados também e temos que tomar o cuidado de não chegar a essa obsessão também, da gente não chegar a esse limite de ser escravos da limpeza também, ser escravos, como o drogado é escravo da droga, né? Nós muitas vezes somos escravos de outras coisas e nem se percebemos. Somos escravos às vezes do trabalho, indivíduos que só pensam em trabalho, a vida é trabalho, e crescer profissionalmente, se dar bem profissionalmente, esquecendo que a felicidade está no caminho e não está no fim. Ela é um caminho. Eu acredito que o momento de estar bem, de ser feliz é agora. A gente já falou isso aqui tantas vezes no programa, né? E mais uma vez eu quero repetir isso para que a gente nunca esqueça que a felicidade é um caminho e o autoconhecimento é um caminho também, porque a gente vai estar sempre evoluindo nesse processo. Agora a gente conhece algumas coisas, mas daqui a um pouco a gente vai ter que conhecer outras, porque é outra fase da vida, é outra etapa da vida que se está vivendo, que precisa se evoluir e entender o que está acontecendo. Então, na verdade, eu queria alertar, né, a todos os familiares sobre a importância de se ter um olhar mais carinhoso para o usuário de drogas e para todos os nossos vícios, né? Se olharem, as famílias se olharem para se observarem mais e entender o quanto é necessário esse olhar
sobre a nossa qualidade de vida, sobre o nosso bem-estar familiar, individual e familiar. E o que a gente pode fazer para buscar, para melhorar isso, se não tá bom, se não é o que a gente precisa, estar sempre, né? E entender que a gente pode buscar ajuda, que a gente não tem que dar conta sozinho e que é um momento, agora é o momento da gente estar buscando essa ajuda e buscando uma qualidade de vida melhor, como eu falei antes, né, para a gente viver melhor. Então eu queria terminar por aqui hoje, né, deixando essa mensagem de alerta a todas as famílias, que a gente possa estar tendo um olhar mais específico, mais investigativo sobre a nossa qualidade de vida. Obrigada.